Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a lore, eu vou explicar, no caso, a lore do Nendo, que quem não sabe, o Nendo é o mascote do canal. E eu queria contar a lore dele porque tem muito mais lore do que vocês imaginam, é sério. E começando, que o Nendo, como é que ele ganhou vida? Porque o Nendo, tá vendo que ele não é um Nendoroid sem nada? Ele é só um Nendoroid coisado, assim, sem olho. No caso, esse olho aí, mais pra frente eu vou falar como é que ele conseguiu, já que ele não tem olho, né? Ele não tem roupinha, não tem cabelo. Aí, por causa disso, por causa disso. Porque ele tava sendo criado quando ele ganhou vida. Porque ele tava sendo criado, é uma das máquinas que ia pegar ele pra poder fazer o rostinho dele. Pifou. Aí o que aconteceu? Ele não conseguiu ter rostinho. Porém, ela pifou por causa de eletricidade. Ela ficou toda eletrizada, sei lá como é que fala. Aí, por causa disso, meio que passou pro Nendo. E aí, com isso, o Nendo conseguiu ganhar a vida. Não sei como, mas ele conseguiu. Porém, o que acontece? O Nendo e todos os outros Nendoroids também estavam sendo feitos junto com ele e também ganharam vida. Só que aí, o Nendo, como ele foi o primeiro desses a ganhar vida, ele ficou responsável para administrar todos os outros Nendoroids. Então, ele e os outros Nendoroids decidiram que eles iam se rebeliar contra os humanos que estavam fazendo eles, porque eles não queriam ser só mais bonequinhos aleatórios. Aí eles queriam ser alguém de verdade. Então, por isso mesmo, o Nendo ficou no comando, porque ele era a primeira pessoa, porque ele foi o primeiro que ganhou vida. E para as pessoas não confundirem ele com os outros Nendoroids, o que ele fez? Ele pegou uma caneta que ele achou no chão e fez o rostinho dele. Por isso que o rostinho dele é todo coisado. E aí, o que acontece? O Nendo, ele tem muitos traumas do passado dele, por quê? Porque ao longo do caminho, ele foi, abandonando alguns Nendoroids, né, que ele estava responsável por cuidar de todos ali, só pra ele e os outros restantes poderem passar. Vamos supor, tinha uma alavanca que eles precisavam, tinha um lugar muito alto que eles precisavam alcançar. Ele falava pros Nendoroids fazerem uma pilha pra ele e os que não estavam lá nessa pilha poder subir e os outros ficarem lá pra morrer. Aí por isso o Nendo tem uma coisa bem assim com o passado dele. E é isso a história do Nendo. Agora eu vou contar pra vocês a história do Royd. Galera, Nendo do futuro aqui é por causa que eu esqueci de falar um detalhe. O Nendo também, quando ele foi criado, ele tava sem a mão, um dos braços dele e os dois pés dele. Por isso ele teve que pegar esses braços, esses pés e essas pernas de um outro Nendoroid. E esse foi o primeiro Nendoroid que ele conseguiu destruir, né? Ao longo da carreira dele de Capitão dos Nendoroids. E justamente por causa disso que ele tem esse trauma tão grande. E por que isso daí é tão marcante assim? Por causa que o Nendoroid que ele pegou essas peças era literalmente o melhor amigo dele. Que foi a pessoa que ele mais conversou lá dentro, antes dele pegar as peças, né? Oi, pessoal, aqui quem fala é o criador do Royd. Eu não vou revelar meu nome, mas eu sou o criador do Royd. E eu tô aqui com o cargo de mostrar a lore dele, revelar, né? E a lore dele é o seguinte: o Nendo, enquanto ele tava fazendo essa rebelião com os outros Nendoroids, ele passou numa lixeira de bases, porque as bases que eram descartadas iam parar nessa lixeira. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e pegou uma das bases pra ser tipo uma arma dele, um escudo, uma coisa assim. Aí ele foi lá, pegou uma canetinha e pra contar que era dele mesmo, é meu, esse negocinho é meu, não é de ninguém, é meu. Ele foi lá, pegou uma canetinha e desenhou um rostinho, que nem ele desenhou um rostinho nele próprio. E o que aconteceu? Milagrosamente aconteceu meio que uma falha no mundo mesmo. Aí o que aconteceu? Ele ficou com vida, do nada, o Royd. Foi tipo isso, ele colocou uma carinha nele com canetinha e ele ficou com vida. E essa é a lore do Royd. Ela é um pouquinho curta, mas é a lore dele. Agora eu vou passar o cargo pro criador da Nenda e do Nendo de novo. Tchau. Gente, eu esqueci de falar aqui também que o Royd, quando ele tava naquela lixeira, ia ser queimado com todas as outras bases que estavam junto com ele. E o defeito dele, pra ele ter parado naquela lixeira, era que ele era pequenininho demais, por causa que todas as bases eram um pouquinho mais grandes que ele. E ele era pequeno. Então é isso, vou passar de novo pra pessoa que criou a Nenda e o Nendo. Tchau. Oi, gente, voltou aqui pra mim e eu vou agora contar a história da Nenda, né? Que a Nenda,
ela também era do mesmo grupinho do Nendo. Ela ficava lá junto com os outros Nendoroides. E ela também ganhou vida por causa daquela maquininha lá. Só que a Nenda, ela tinha um problema que ela era obcecada pelo Nendo. Por quê? Porque ele era o único Nendoroide memorável que tinha lá. Tipo, ela ia ser obcecada por qualquer outro Nendoroide lá? Não, só pelo Nendo, né? Que ele era o mais destacado. Aí o que aconteceu? Ela queria se parecer o máximo com o Nendo. Então, pra se parecer o máximo com o Nendo, ela toda pegou uma caneta e rabiscou o olho dela. Porém, tem uma coisa que ninguém conta. O Nendo, ele não queria que ela ficasse lá. Eu sou a Nenda. Oi, Nendo, sou muito seu fã. Então, o que ele fez? Ele enganou ela, falando que, tem um vazamento ali, ó. Nele naquele lugar, você vai ter que subir lá e coisar o vazamento pra gente. Que aí todo mundo vai gostar muito de você. Que aí você vai ter feito alguma coisa que presta e todo mundo vai gostar muito dessa atitude heróica. Aí ela, em toda a inocência, né? Porque ela confiava muito no Nendo também, né? O Nendo era o ídolo dela. Ela foi lá. Só que quando ela chegou lá, o Nendo meio que fez algum negócio, apertou um botão que meio que fechou ela naquele lugar. E aí meio que ele derramou um monte de petróleo lá e começou a enferrujar as dobras dela, no caso, as articulações. Aí o que acontece? Com isso, meio que ela começou as mãos dela começaram a cair, as pernas começaram a cair, e tudo que há de bom começou a cair. Aí, uma hora ficou ela toda desmembrada no chão com um monte de petróleo. E essa é a história da Nenda. Agora, passando aqui o cargo, né, pro criador do Roid, pra ele contar a história da Aroida, que é tipo um Roid versão da Nenda. Enfim, vocês vão ver. Oi, de novo, pessoal, eu tô aqui pra contar a lore da Roida. E a lore dela é bem simplesinha. A Nenda, como ela tava obcecada pelo Nendo, né? Ela tava obcecada mesmo. Ela foi lá e quis copiar ele ao máximo. O que ela fez? Ela pegou uma basezinha descartada, só que dessa vez, essa base foi descartada por quê? Porque ela era quadrada em vez de circular. Ela pegou uma basezinha e desenhou um rostinho kawaii. Por que ela desenhou um rostinho kawaii? Porque ela não queria um rostinho normal. E foi isso que aconteceu com a basezinha pra ser criada. Foi isso. Ela quis copiar o Nendo 100%. E o Nendo ficou muito bravo com isso, sem contar, né? Porque copiar os outros não é legal. Sério. E uma coisa, o fim dessa bichinha aí, a Aroida, foi o seguinte. Ela tava pintando o rostinho dela. Gente, eu vou continuar aqui. É por causa que o fim dela foi que a Nenda tava pintando o rostinho dela várias vezes, porque ela tava obcecada em atingir a perfeição. Aí o que aconteceu? A caneta começou a vazar e inundou o local, porque a caneta era muito grande. Por quê? Porque era a caneta exclusiva dos fabricantes do Nendoroid. E como eles precisavam de bastante tinta pra fazer todos os rostinhos, ela tinha muita tinta. Ela começou a inundar no final a gás separada da base e virou uma mistura de petróleo. Não, caneta, de tinta. E aí virou uma mistura. Só que por sorte ela não conseguiu escapar. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu vou passar de novo o cargo pro criador do mundo. Tchau. E bem, estamos chegando ao fim dessa história, né? E vamos lá. No final, o que aconteceu? Como é que eles se juntaram naquele shorts lá que a gente postou, que deu pra ver que eles estão juntos? Como é que eles se encontraram de novo, sendo que a Nenda aconteceu tudo aquilo com ela e a Aroida também? Bom, eu vou contar a história pra vocês. É que o Nendo, ele ficou muito arrependido, né, dos passados dele, tudo que ele fez. E o que aconteceu? Ele meio que decidiu ir lá e voltar pra resgatar a Nenda. Aí só que quando ele voltou, ela tá toda cheia de petróleo. Então o que ele fez? Ele meio que teve que pegar a canetinha e fazer um rostinho nele, porque ele sabia um rostinho na Nenda. Porque a Nenda sabia porque o Nendo sabia que a coisa que a Nenda mais queria era ter um rostinho feito pelo Nendo. Então quando ela viu que ela finalmente ganhou esse rostinho, ela começou a se recuperar de tanta felicidade. E aí, quando ela já tava melhor, eles foram lá pra... Ele mandou a Nenda pra um lugarzinho, deu uma casa pra Nenda, e ela ficou lá. Porém, o que aconteceu? Esses dias, a Nenda chegou na casa do Nendo, simplesmente tipo, eu quero ficar aqui. Oi, tudo bem? Eu vou ficar aqui, obrigado. Se não puder, se puder, obrigado. Então eu vou ficar aqui, beleza? Só que a Nenda não gostou disso.
Só que o que aconteceu? O Nendo decidiu dar uma segunda chance. Quer dizer, ele que deveria merecer uma segunda chance, né? Porque o Nendo só fez coisa ruim, a Amanda não fez nada. Aí ela chegou lá e ficou tipo, não, você não lembra de mim? Não, Nendo, então, por isso mesmo eu vou ficar aqui. Aí o Nendo deixou ela ficar lá juntamente com a sua basezinha. O que aconteceu com a basezinha? Meio que depois ela tava toda cheia de petróleo, a outra basezinha, porque as basezinhas, elas meio que tinham um sinal secreto que era assim. Sabe aquelas garrinhas que elas têm? Então, elas meio que batiam assim, faziam um barulho de tic-tic. Elas conseguiam saber onde é que estavam todas as garrinhas do mundo. Aí ela conseguiu ver que uma delas estava meio que separada da base. E aí ela foi lá ajudar ela. Só que aí o que aconteceu? A Nenda, né, chegou lá na casa do Nendo, querendo ficar lá. Aí o Nendo ficou muito bravo com isso. E por isso que eles estão brigados até hoje. Aí tipo, eles se verem, Nenda, eu vou querer uma panqueca de café da manhã. Uma panqueca? Eu só tenho ovo frito, tá bom? Mas existe ovo frito? Claro que existe. Eu só quero ovo cru. Nendo, você é um idiota. Aí, então eles são essa rivalidade aí, né, que são. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo da história deles. Espero que vocês tenham gostado de coração. E é isso. Tchau. Fui!